Rapaziada, eu não quero fazer uma comparação esdrúxula aqui, e pesada e patética que eu iria fazer. Eu pensei em fazer ela no começo do vídeo, mas não vou fazer. Ontem a gente teve uma infelicidade, né, uma fatalidade ali, trágica, triste, no mundo do futebol, que foi a nossa perda num acidente terrível que aconteceu com o Diogo Jota, atacante português, ex-atacante português do Liverpool, que, enfim, Deus o tenha, sua família o tenha. Aí hoje, né, queria acordar com uma notícia mais legal, mais positiva, pra dar uma movimentada no mercado. Eu acordo com a notícia que o Nico Williams resolveu renovar com o Athletic Clube de Bilbao até 2035. De novo, não é uma comparação de notícias tristes. É óbvio, não tem comparação, tá? Eu iria fazer essa comparação inútil, não, essa comparação esdrúxula, mas não fiz, porque, enfim, ela é ridícula. Mas, porra, falando de sentimento ruim, né? Tipo, de caralho, cadê a notícia boa aqui pro futebol? Só acordo com notícia desgraçada. Nesse sentido, falando nesse sentido, eu fico puto, pô. Cara, preparei. Hoje eu não vou falar só de Nico Williams, tá? Claro que esse vai ser o tema principal desse vídeo, mas eu vou atualizar algumas questões do Barcelona e tudo mais, beleza? Faz tempo que a gente não fala do nosso clube aqui. Então vamos lá. Caso você não me conheça, seja a primeira vez que você está pisando aqui neste canal, sejam bem-vindos, eu sou o Peter, beleza? Nico Williams, rapaziada. Estava saindo um monte de notícias, estava saindo várias e várias notícias, né, de Fabrício Romano, de vários portais importantes do futebol, né, enfim, o Jornal Marca e tudo mais, que o Nico tava forçando a sua saída, que ele tava se esforçando para se juntar ao Barcelona, que, notícia de final lá de Nations League, que ele chegou pra Pedri e Yamal, eu quero me juntar a vocês nessa temporada, no pipipi, popopó, papapá, que o Barcelona ia tomar as médias pra conseguir com tudo no Nico Williams, que tinha desistido já do Luiz Dias, né, pra chegar no dia 4 de julho e o cara me postar um vídeo e renovando o seu contrato até 2035 com o Atlético, 10 anos. Cara, é o seguinte. Ele como jogador de futebol, ele como história particular do que ele quer ou não fazer da vida dele, é decisão do Nico Williams, tá? Existem jogadores por aí que vivem extremamente felizes com um clube só, o nosso maior ídolo, né, no futebol aqui, no caso, imagino que seja o Lionel Messi para todos nós aqui, né, jogou a maior parte jogou todo o seu auge, basicamente, a maior parte da sua carreira no Barcelona. Depois, por uma incompetência presidencial por parte do Bartomeu, o nosso maior jogador da história teve que sair do clube sem ambos quererem, quase brigado. Mas se ele pudesse, ele tivesse continuado e terminaria a carreira aqui. Lá. Mas aqui, com nós. É isso que eu quis dizer. Ele foi impedido disso. Tem outros jogadores. James Vardy. Jogou basicamente a vida toda no Leicester. Subindo da 7ª, 6ª divisão até a 1ª divisão. Ganhando o Premier League. Uma história fantástica com o Leicester. É de aplaudir, é fantástico. Enfim, Totti, né? Jogou a carreira toda na Roma. É de aplaudir essas histórias. Mas a partir do momento que você sai tantas notícias de fontes tão confidenciais, não, de tão confiáveis, né? Que um jogador pretende sair, mesmo que ele tenha toda uma identificação, mesmo que ele tenha toda um sentimento especial com um clube, que ele quer sair, que ele quer se juntar ao seu clube, com todo o seu clube fazendo um esforço para conseguir contratá-lo, para chegar no dia X e ele simplesmente não quero continuar. Cara, é um tapa na cara. É um tapa na cara. Eu como torcedor, todo mundo como torcedor, tem o direito de ficar puto sim com o Nico Williams. Tem o direito de não querer ele nunca mais perto de Barcelona, tá? Tem o direito disso. Eu vejo essa situação muito semelhante ao que aconteceu com o Mbappé e o Real Madrid, que foi uma novela desgraçada de Mbappé e Real Madrid, que teve aquele papo, mas olha lá, no Real Madrid ninguém diz não para o Real Madrid. Se você diz não, você não pisa mais. O Mbappé disse não 2 vezes,
né? Na primeira lá em 2018, 17, que ele foi pro PSG. Na segunda que ele renovou por uma ou 2 temporadas com aquele contrato bilionário. Foram 2 nãos e ele foi parar no Real Madrid. Então olha lá, pode acontecer com o Barcelona também. Tomou 2 não da cara do Nico Williams e pode acabar brotando no Barcelona. Cara, o Nico Williams não tem o talento do Kylian Mbappé. Tá? Ele é um ótimo jogador, promissor. Apenas 22 anos de idade. Mas ele não é o Kylian Mbappé. Se o Barcelona tomasse 2 não do Kylian Mbappé e o Mbappé fosse parar no Barcelona, é compreensível. Do Nico Williams, do que ele mostrou até aqui da carreira, não. Tá. Existem outros pontas esquerdas no mundo que são muito promissores, que têm um talento e têm até mesmo mais... se provaram mais na temporada. A temporada passada o Nico foi ruim. Ele tem que melhorar muito ainda. Mas a diferença entre Mbappé e Nico é que Mbappé renovou por uma temporada. O Nico renovou por 10 anos. O Barcelona saiu notícia que ele vai fechar as portas para Nico Williams para sempre no clube. E eu acho justo. Um jogador que fecha 2 vezes a porta na sua cara. Que diz não 2 vezes para o seu clube. Depois de você tentar 2 vezes e tentar forte contratá-lo, é para encerrar vínculo com esse jogador. Eu gostava muito do Nico. Imaginava um quarteto ofensivo abissal com ele. Eu tava preparando ontem, não consegui gravar. Eu iria gravar ontem um vídeo de como poderia funcionar um quarteto ofensivo com Rafinha, Yamal, Lewandowski ainda em sua última temporada e mais Nico, e tudo isso mudou, tá? Então vamos lá, meus amigos. O Nico Williams falou: estou onde quero estar, com meu povo, este é o meu lar. Esse é o seu lar, né, Nico? Não parecia que você queria mais esse lar há 3 dias atrás, 1 semana atrás, não, né? O que será que mudou? Será que foi a pichação lá dos torcedores da sua cara? Que tiraram a sua cara do lado do seu irmão? Foi por isso? Não sei. Também não quero saber, pra ser bem sincero. Então vamos lá, meus amigos. Pontas esquerdas. O Barcelona vai precisar ir atrás de alguém agora muito forte, ok? Precisa de ponta esquerda, precisamos, se a gente quiser ser mais competitivo ainda para a temporada 25-26. Eu coloquei aqui, eu marquei 4 jogadores, tá? 4 jogadores. Para vocês terem uma ideia, eu esqueci de colocar o próprio Nico Williams, né? Para ter uma base de comparativa em relação a preço de mercado atual, essas coisas. De números não é tão relevante, assim, é relevante, obviamente, números para um atacante, mas só para vocês terem uma noção. O Nico Williams tem atualmente um valor de mercado de 70 milhões de euros, o que é muito caro, tá? Claro que a renovação deixa ele muito mais caro. A nova renovação, antes da renovação, estava ali por volta de 60 milhões de euros, imagina, ok? Na verdade não, né? Aqui no Transfer Market, ó, tava 70 milhões mesmo desde o dia 18/7 de 2024. Mas a negociação com o Barça rondaria em torno de 65 milhões de euros. 65 a 70 mesmo, tá? Não passaria disso. O Nico Williams, temporada passada, temporada 24-25, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele entregou os seguintes números. Olha só. Foram 45 jogos, 11 gols e 7 assistências. 22 anos de idade. Com essa idade já era pra ele estar entregando mais. Com a temporada que ele fez anterior, 24-25... Quer dizer, a 23-24, que foi muito melhor, já era pra ele ter evoluído. Ele não deu esse salto de evolução. O time do Atlético de Bilbao é um ótimo time, mas um time de média força da Europa, tá bom? Que vai chegar ali nas Europas Leagues, que vai chegar ali algumas vezes na Champions, no máximo, e que vai ficar por aí, ok? O Villarreal, por exemplo, montou um time melhor e conseguiu se classificar pra Champions. Na verdade, não, o Atlético de Bilbao tá na Champions, né? O Atlético de Bilbao conseguiu se classificar pra Champions pra próxima temporada. Enfim, acho que conseguiu se classificar pra Champions. Mas se não me engano são 5 clubes espanhóis que vão. Mas enfim, esse não é o ponto. Esses são os números do Nico Williams. Qual que são os jogadores ponta esquerdas que o Barça pode e provavelmente foi atrás? Teve o Luis Dias. Eu nunca gostei da ideia do Luis Dias pro Barcelona, por quê? Mesmo valor de mercado do Nico Williams, 28 anos de idade. Vai ser um ponto esquerda que pode ficar aí uns 4 anos no Barça? Pode ser, 4, 5 anos.
Mas não vê. Não, eu sei que é um jogador talentoso. Entregou números mais consolidados do que o Nico, obviamente, porque ele é mais velho, é mais experiente e tudo mais. Olha os números do Luiz Dias na temporada 24-25 pelo Liverpool. Foram 50 jogos, 17 gols e 8 assistências. Um pouco melhores do que o do Nico. Hoje em dia você não vai achar pontas que vão te entregar a quantidade de gols que entregam, por exemplo, o Yamal, tá ligado? Que só tem 17, porque o Yamal é outra coisa, ele é um gênio da bola, tá ligado? Mas não vão ser todos os pontos que vão entregar números de Vini Jr., por exemplo. Se você, de Kvaratskhelia, enfim, de Doué, Kvaratskhelia. O Doué até mesmo, um pouco menos, né? De Dembélé, tá ligado? Fez uma temporada abissal. Não vai ser. Mas eles podem ser polidos dentro do Barça. Só que eu não... Assim, o Luiz Dias, ele é um cara muito caro, tá? Tem talento, mas ele oscila bastante nas temporadas. E isso eu não curto tanto para alguns mecanismos de jogo. É uma idade adulta ótima que o jogador vive seu auge, mas eu acharia mais interessante o Barça for buscar um nome um pouco mais longevo para essa posição, tá? Um pouco mais longevo, porque quando for vender, se o jogador caso queira sair, seja possível vendê-lo num preço ótimo, tá ligado? Futuramente, para ter essa margem de segurança, essa margem de renovação. Por mais que hoje em dia o mecanismo de transferência está muito relacionado a... términos de contrato, né? Com o Real Madrid, por exemplo, contrata muitos jogadores com términos de contrato. Nós também contratamos vários jogadores após términos de contrato, sem renovação. Mas ainda assim, é bom pensar num jovem pro futuro, que se caso um dia ele queira sair do Barça, que ele saia por um preço bom, tá? Então, Luiz Dias, não sou muito fã, por causa do preço, tá? Muito caro. Ademola Lookman é o outro ponta esquerda que eu gosto. 27 anos de idade, driblador, ciscador, joga de segundo atacante, joga de centroavante, faz a ponta direita, polivalente, destro, contrato até 2027 com o clube da Atalanta, 60 milhões de euros atualmente no mercado. Peter, mas tá caro, não sei o que. Se eu não me engano, o valor de mercado Assim, esse é o valor de mercado atual do Lookman, mas esse valor não seria necessariamente usado na sua contratação, porque ele tem pouco tempo de contrato. Só mais 2 anos, né? 2 anos só de contrato, que seria essa temporada, 2 temporadas, né? Seria mais a 25, 26 e a 26, 27. É isso. Seria mais 2 temporadas de contrato. Um pouco o preço seria negociado um pouco a menos do que o Luiz Dias. E também a Atalanta, dependendo do sistema de contratação ali e tudo mais, né? Na proposta ela poderia ceder pro Lookman. No entanto, em tudo aquilo que eu falei na questão do Jovial, ele é mais novo, né? 27 anos, é um baita jogador. Os números dele na temporada passada, pra vocês terem uma noção, foram ótimos números, tá? Foram números bons, se eu não tô enganado. Olha só, 40 jogos, 20 gols e 7 assistências. Pra um ponta que joga de centroavante e tudo mais, são ótimos números, tá? É um jogador que eu vejo que tem uma qualidade muito grande. Foi ele, né, e a tropa da Atalanta que acabaram com a invencibilidade do Bayer Leverkusen lá na outra temporada, com o Luiz Dias, com o Lookman destruindo aquele jogo. Gosto de uma possível contratação do Lookman, tá? Tem que ver se ele vai conseguir ser pelo menos alguns milhões mais baratos que o Luiz Dias pra compensar de verdade. Porque se o Barça conseguisse fazer, sei lá, um negócio de 55 milhões de euros por ele, eu também estaria muito satisfeito. E aqui temos 2 nomes, 2 pontas esquerdas que não foram muito falados. Quer dizer, um deles que são mais jovens, são mais pra longo prazo, mas possivelmente tão caros quanto os outros, tá? O primeiro é o Yeremi Doku, do Manchester City, 23 anos de idade, belga, ponta esquerda, ciscador pra um cacete. Teve algumas pequenas notícias por aí falando que o Doku poderia se juntar ao Barça, que o City poderia vendê-lo. O seu valor de mercado atualmente é de 50 milhões de euros, é bem mais barato do que todos os outros que eu citei. O seu contrato vai até 2028, são 3 temporadas ainda de contrato que ele tem com o City. Gosto também do Yeremi Doku. Eu acho que ele tem algumas valências no jogo dele que precisam evoluir, entre elas a finalização e tudo mais, né? Claro que no sistema de jogo do City, eu não digo que o Guardiola limita o jogo dele, né? Mas o City,
ele encara o jogo de uma forma diferente que o Barcelona. O Barcelona é muito... juntou a filosofia barcelonista com o rolo compressor alemão, né? Então o Flick é muito mais direto no que ele quer fazer. E o Guardiola é um pouco mais desmontador no que ele quer fazer em relação ao adversário, né? Então talvez nas mãos do Flick o Doku poderia evoluir muito, tá bom? Vamos dar uma olhada nos números do Doku na temporada passada. O Yeremy Doku, na temporada 24-25, ele tem exatos 41 jogos, 8 gols e 9 assistências. São números bem ruins, só que ele foi muito reserva, teve alguma lesãozinha aqui ou ali, né? Não foi muito bem utilizado, ficou muito de canto, de escanteio. Então, esse canto de escanteio, né? Essa reserva pode ser um motivo que poderia forçar ele a uma saída do City e o Barcelona podia contratá-lo. Gosto da contratação também, eu acho que é um cara que para defesas fechadas pode ser muito útil para trabalhar com todo o ataque do Barcelona, com as meias e tudo mais. Mas, cara, ainda não é minha contratação preferida, vocês acreditam? No momento, o meu queridinho, não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas o meu queridinho, do que eu vi jogando, do que eu vi do que ele pode fazer, do potencial que ele possui pro futuro, é Kenan Yıldız. Pois é, Kenan Yıldız. Cara, o Yıldız, jogador turco, 20 anos de idade. 20 anos de idade, extremamente jovem. Ponta esquerda, 1,87 m de altura, muito alto, né? Tem um talento absurdo. Pra quem assistiu os jogos do Yıldız, pra quem assistiu alguns pós-jogos meus, eu fiz um só da Juventus, né, que foi contra o City. Cara, o Yıldız joga muita bola. E ele está numa curva de crescimento assim, pra cima. Não é nessa vertical, horizontal assim, tá ligado? É vertical a curva de crescimento do Yıldız. Prestem muita atenção na temporada dele, porque o preço dele atualmente tá 50 milhões de euros. Isso aqui vai subir muito nessa temporada. Porque eu tô 100% confiante que ele vai jogar uma bola desgraçada. O contrato do Yıldız vai até 2029. Eu acho que os números dele na temporada 24-25 não foram tão bons, muito por conta de lesão, né? Vou até ver isso daqui agora, que eu não sei. Eu tô muito curioso pra saber quantos jogos ele jogou e tudo mais, quantos gols e assistências ele fez. Olha só. Vamos dar aqui uma olhada, que tá carregando aqui o site do Transfer Market, né? Um pouco pesado. Cara, foram 52 jogos do Yıldız, 12 gols e 9 assistências. São números melhores do que o do Doku. Números melhores do que o do Nico Williams. Próximos do Luiz Dias. Ok? E só não é melhor do que os números do Lookman. 20 anos de idade. Tá? Então, hoje o meu preferido pra ponta esquerda do Barça, que tem drible pra quebrar um contra um contra dois, que tem talento e calma pra conseguir organizar o jogo no ataque também, tem estatura até mesmo pra bolas aéreas e tudo mais, quem sabe, né? E força física, é Kenan Yıldız, tá? Kenan Yıldız seria o meu ponta esquerda preferido hoje no Barcelona devido ao cenário. Acho que o Barcelona vai atrás com esse preço. Ele tem contrato até 2028, é muito tempo de contrato. A Juventus não deve vender ele barato. Não acho que vai ser a opção do Barcelona, tá? É um sonho assim também meu, o Kenan Yıldız no Barça. Não é um sonho, mas hoje é o meu preferido pra posição. Hoje é meu preferido pra posição, dado a todo mundo que a gente tem. Claro que tem Kvaratskhelia aí, que seria ótimo do Barça, mas o PSG não vai vender nem fodendo. Tem o Doué, que também seria um sonho no Barça. O Doué com o Yamal ali seria fantástico. Mas menos de 130, 120 milhões não tira o Doué do PSG nem fodendo, tá? Então, juntando o valor de mercado, potencial e o que ele já tá entregando hoje no mundo, pra mim, Kenan Yıldız é a melhor opção para se contratar pro Barcelona, tá bom? Cara, foi isso sobre o Nico Williams, resumo aqui no final, decepção total. Esse vídeo já tem quase 20 minutos, já falei bastante, tá? Muito decepcionado, eu tô muito curioso pra ver o que o Barcelona vai fazer, onde vai correr atrás. Nem acabei falando da contratação de Juan Garcia, né? Nem acabei falando que é um goleiro aí, um baita goleiro do que eu vi, tá? Que vai basicamente disputar a titularidade. O Barcelona deve, de alguma forma, vender o Ter Stegen, ou dispensar o Ter Stegen, manter o Chesney aí por mais umas temporadas, né? Porque eu duvido que o Ter Stegen aceite ser banco de outro goleiro.
Ansu Fati foi pro Mônaco, vendeu, é uma boa, ótima a venda com opção de compra, né? Ele vai ser emprestado, mas o Mônaco deve exercer a opção de compra no final da temporada. Enfim, temos que vender alguns jogadores, em particular zagueiros, que é uma posição que o Barça já tem bastante. Tem que trazer um ponta esquerda. Eu citei vários aqui, eu citei 4 opções, né? Foi Luiz Dias, que eu não gosto tanto, Lookman que eu gosto, Doku que eu gosto, Yildiz que eu gosto. Enfim, alguém tem que trazer, cara. Não dá pro Barcelona ir pra próxima temporada sem um ponta esquerda. Não dá. Nem que seja um reserva, tá? Nem que seja um de menos escalão, pelo menos pra substituir Lamine e Rafinha em alguns jogos, que consiga não diminuir tanto o nível. Precisa trazer alguém, tá? Precisa trazer alguém. Lewandowski está ficando mais velho, então precisa de alguém de renome, pelo menos para fazer mais gols. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E enfim, nos vemos no próximo vídeo.